Ok, mais uma mensagem da nossa série nesses 2 meses, amados de Deus, no qual nós estamos meditando nas bem-aventuranças a partir de outros textos da Escritura. E hoje nós vamos falar a respeito dos misericordiosos, amados de Deus, os misericordiosos. E é impressionante como nós estamos vivendo cada vez mais em um mundo indiferente. Nós vivemos um mundo de indiferença. Eu li esta semana na internet a respeito de alguns grupos nos Estados Unidos que já não estão mais se mobilizando para a questão do aborto, que é uma questão muito difícil ali. Eles já estão indo um passo além. Eles já estão dizendo que é legítimo e eles estão brigando por isso, de que um pai tem a liberdade para assassinar o seu filho até a idade de 5 anos, porque no entendimento desse grupo, uma criança de 5 anos ela ainda não é uma pessoa na perfeita acepção do termo, já que ela não tem a capacidade de autodefinição. Então ela poderia ser assassinada, ser morta pelos seus pais, sem que isso traga qualquer tipo de constrangimento a eles. Um mundo de indiferença. Também vi nessa semana no jornal, creio que era no Bom Dia Brasil, falando a respeito da situação das escolas do Maranhão. Eles mostravam que a situação lá está bastante crítica. Crianças em escolas montadas em casas de pau a pique, sem merenda escolar e sem nem mesmo banheiro. Uma criança ali precisava sair ao banheiro, ela ia no mato, pedia para o professor sair, e para ela sair da classe tinha que passar por uma cerca de arame farpado para ir até o matinho, para poder fazer as suas necessidades. Um mundo de indiferença. Há cerca de 2 ou 3 semanas, eu compartilhei isso com algumas pessoas, estava no museu, o Marcelo estava em casa, nos preparando para jantar, quando nós ouvimos uma gritaria. E nessa gritaria, depois nós viemos a saber que era um casal que morava na casa, na rua de trás, uma casa no nível mais alto, e o rapaz, numa discussão, havia pulado do condomínio de baixo, havia se espatifado lá no chão. Nós ouvimos os gritos e eu saí para tentar de alguma forma ajudar. Fui a primeira pessoa a chegar ali, a moça completamente desesperada, o rapaz estirado ali embaixo, cerca de 10, 15 metros de altura, talvez um pouco mais, sangue por todo lado. E a moça perguntou: vai ver por favor se ele está morto. E eu olhei ali de baixo e parecia realmente. Na verdade ele tinha só quebrado o pulso e o fêmur. Podia ser pior. E ele embriagado então ali embaixo, e chamamos o resgate entra no condomínio ali na rua de baixo, e quando nós entramos, o rapaz ali gemendo, obviamente de dor, imagine o que é a ruptura do fêmur, ele gemendo de dor, embriagado, e cada gemido dele, a vizinha que morava nesse condomínio berrava: cala a boca! Vocês riem? Eu sou tão mal quanto vocês, eu também rio por dentro, mas pensando bem, que quadro de indiferença, né? Diante da tragédia, diante da dor humana, a pessoa tem a coragem de ainda mandar que ele calasse a boca. Um tempo em que o amor está se esfriando cada vez mais. Eu não tenho dúvidas de que nós vivemos já aquele quadro de esfriamento do amor no coração de muitos, do qual o Senhor Jesus nos fala em Mateus. E a igreja, com I maiúsculo, que deveria ser a voz desses que são sem voz, a igreja que deveria ser a voz dos marginalizados, ela está se preocupando mais com questões secundárias. Questões secundárias como templos mais e mais luxuosos, questões secundárias como uma mentalidade de manutenção, ou seja, como nós fazemos os nossos crentes se sentirem bem aqui dentro para que eles não vão embora. Ou então uma mentalidade em que às vezes uma briga por questões secundárias que vão até mesmo às raias do estilo de louvor que você pratica, se é melhor samba, rock ou o que quer que seja. É
É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos? Será que é o que o Senhor espera de nós como igreja? Quando Ele nos diz, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Será que é isso que o Senhor espera de mim e de você? A mensagem de hoje, ela se propõe a ser um alerta bastante grave para nós, um lembrete de que o Senhor ama aqueles que a sua imagem e semelhança amam e praticam a misericórdia. E o texto que eu escolhi é o texto de Salmo, Bia, me ajude por favor, querida. Salmo capítulo 41, versos 1 a 3. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode, mas eu vou projetá-lo assim que o nosso Data Show ajudar. Ok, Bia, obrigado. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará no dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o susterá no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Esse é um salmo de Davi. E a situação que Davi sofre aqui nesse salmo é bastante séria. Davi se apresenta nesse salmo como um homem quebrantado pelo pecado, um homem que estava sofrendo em consequência dos seus erros. Ele se encontra adoentado em cima de uma cama. É um homem que está injuriado pelos seus inimigos e traído pelos seus amigos. Ele diz que os seus inimigos e até mesmo os seus amigos, os seus falsos amigos, vendo-o adoentado sobre uma cama, já esperavam o momento dele morrer, como se dissessem: espere um pouquinho, porque o que nós não pudemos fazer, a morte e a doença irão fazer. Quando você olha o verso 9 desse salmo, ele é um verso profético. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que é um verso profético, utilizado no Novo Testamento para descrever a traição de Judas. Até o meu amigo íntimo, que comia da minha mesa, ele virou contra mim o seu calcanhar. É um salmo profético. Daí porque é impossível você não olhar para aquilo que está acontecendo com o rei Davi aqui nesse salmo e não se lembrar do filho de Davi, Jesus Cristo. Em como no momento de maior sofrimento do Senhor Jesus, ele também foi traído. Em como, da mesma forma que Davi, aqui nesse salmo, o filho de Davi, Jesus Cristo, também foi desprezado e abandonado até mesmo pelos seus amigos mais próximos. Davi experimentava o que é alguém ser tratado sem a menor misericórdia. Só que Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi tinha um diferencial em relação aos seus inimigos, porque ele experimentava algo que esses inimigos jamais poderiam provar, que era a misericórdia de Deus. Davi era um homem que conhecia a misericórdia de Deus, algo que os seus inimigos e os seus falsos amigos não tinham. Davi sabia que o Senhor era que o guardava do mal. Davi sabia que o Senhor era quem o fazia feliz, que no tempo da adversidade, no tempo dos problemas, o Senhor iria sustentá-lo e que, por fim, livrava a sua alma da morte. Jesus também, na sua paixão, no seu grande ato de misericórdia, no seu momento mais difícil, ele também foi sustentado pelo Pai. É por isso que, apesar de você talvez não ver muito bem, eu remeto aqui nesse slide a cena do Getsemane. Você há de se lembrar que o Senhor Jesus, quanto mais endurava as gotas de sangue, onde pelo menos um suor sanguinolento escorrendo pelo seu rosto, os anjos do Pai o consolavam e o confortavam. E é a mesma cena de Davi. O Senhor Jesus sabia que o Pai iria consolá-lo. O que você vê aqui nesse salmo, meu irmão? E aqui é a grande ideia desse salmo, é a atitude de quem é filho de Deus. É a atitude de quem realmente é filho de Deus em contraste com o homem impiedoso. De um lado você tem o homem que é misericordioso, que é filho de Deus, e do outro você tem o homem impiedoso, que
hesita em tirar proveito da doença, do sofrimento do outro em seu próprio benefício. É uma demonstração nesse salmo de que o Senhor ama o misericordioso. Deus ama o misericordioso. O Senhor se compadece daquele que se compadece. Deus compadece de quem se compadece. A nossa relação com o necessitado é e deve ser uma relação de graça. Eu e você, agora preste bem atenção nisso, eu e você, nós devemos tratar o necessitado da mesma maneira que o Senhor nos trata. Se a sua versão da Bíblia é a revista atualizada, ela é um pouco diferente da que a gente leu aqui, ela vai dizer que o Senhor acode o necessitado. Por isso até eu preferia a Almeida século XXI, como tenho feito, pela sua exatidão, porque ela diz que feliz é aquele que dá atenção, que volta a sua atenção, o seu olhar, o seu cuidado para o necessitado. Mas quem é o necessitado? O necessitado é o miserável, sim. É aquele, o pobre, aquele que é desprovido de recursos materiais. Mas não é só o pobre. O miserável, o necessitado, é aquele que é o doente, é o prisioneiro, é a criança, é o marginalizado, todos aqueles que são marginalizados pela sociedade. O necessitado é aquele que se encontra oprimido por toda sorte de vícios. O necessitado é o cativo do diabo. Ou seja, todo aquele que se encontra numa situação de fraqueza, de debilidade. Daí então, eu posso entender que neste mundo não existe o não necessitado. Não existe ninguém que não seja miserável. Não existe o não miserável. Todos nós, eu, você, o homem mais rico deste mundo, cada um de nós é também um necessitado, porque todos nós somos débeis, todos nós somos fracos. Mas como é que o homem impiedoso trata o necessitado? Como é que o homem que não exercita a misericórdia, ele trata aquele que é necessitado? Ele, por exemplo, fecha o vidro do carro. Ah, pastor, mas é uma questão de segurança, sim. Mas calma. Cuidado com as justificativas. O homem que não exercita a misericórdia, ele finge que não é com ele. O problema não é com ele. O homem que age sem misericórdia diante do necessitado, ele apressa ao passo. O homem que não é misericordioso, ele acumula para si mesmo as custas do oprimido. O homem que vive sem misericórdia, ele gera aquela categoria de pessoas que nós consideramos como as pessoas invisíveis. Sabe quem são as pessoas invisíveis? Você não sabe porque você nunca percebeu a presença delas. É a mulher do cafezinho na sua empresa? É a pessoa que faz a faxina do seu prédio? É o guarda de trânsito que passa pela rua? O guarda? Você não percebe a presença deles. Pessoas invisíveis. O homem impiedoso, ele acredita que os desvalidos estão assim por culpa deles mesmos, que essas pessoas estão sofrendo por culpa delas. O homem impiedoso, ele quer mais que o necessitado, ele sofra mesmo, ele tem de sofrer. O homem impiedoso foge pelo ambiente limpinho do shopping center. Que delícia que você ir no shopping center, não é? Tudo é limpinho, tudo é cheirosinho, você não vê um mendigo, um pedinte. O homem impiedoso, o fariseu, se encastela dentro das quatro paredes de uma igreja e finge que o mundo lá fora não existe. O homem que não tem
tem misericórdia, despreza o pecador como alguém incorrigível. O homem impiedoso joga aquele que o Senhor quer resgatar dentro do inferno, porque ele não está preocupado em que aquela pessoa ela não tem Cristo. Ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em receber a bênção do Senhor, mas com o outro que é necessitado, que é miserável, tanto quanto ele joga no inferno, porque pecador ele tem que ir para o inferno mesmo. O homem sem misericórdia desobedece frontalmente aquilo que diz o Salmo 82, versos 3 e 4, quando diz: fazei justiça ao pobre e ao órfão. É mandamento do Senhor, meus irmãos. Fazer justiça ao necessitado, proceder com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-o das mãos dos ímpios. Nós vivemos em um mundo cada vez mais insensível diante do sofrimento humano. O mundo está cada vez mais insensível diante do sofrimento humano, até que acontece com você. Você é absolutamente insensível. Às vezes as pessoas são, desculpe de usar você, mas às vezes as pessoas são tão insensíveis ao sofrimento humano, até que o sofrimento acontece com ela. Aí, quando o sofrimento acontece com ela, com a pessoa, ela grita por justiça. Aí é a hora que ela exige justiça. Aí é a hora em que ela espera que alguém a socorra. É na hora que acontece com a gente que nós percebemos o quanto o ser humano pode ser indiferente. Você não tinha ideia da indiferença do ser humano, da sua própria indiferença, até que essa indiferença se volta contra você. Quem é você? Quem é você, meu irmão e minha irmã? Você é o impiedoso que não se importa com o sofrimento alheio? Ou você é o misericordioso que volta a sua atenção ao necessitado? Você possui aquilo que nós chamamos de empatia? Sentir aquilo que o outro sente? Qual é o nome da senhora que faz a limpeza do seu local de trabalho? Qual é o nome dela? Qual foi a última vez que você conversou com um morador de rua? Quando você ouve notícias de rebelião numa cadeia, em que presos morreram assassinados, qual é a sua reação? Qual a sua postura diante do pecado do seu irmão? Quando o seu irmão peca, qual a sua reação? Qual a última vez em que você anunciou a mensagem do Evangelho que liberta alguém que se encontra cativo do pecado? Provérbios 14, 21. O que despreza o próximo, peca. O que despreza o próximo, peca. Mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Nós nos esquecemos do exemplo de Cristo. Nós nos esquecemos do exemplo de Cristo. Cristo, meus irmãos, é o modelo do misericordioso. E ele é modelo do misericordioso porque, sendo quem ele era, sendo Deus que ele era, ele olhou para miseráveis como nós. Preste bem atenção nisso. Cristo, sendo o Rei do Universo, sendo Ele o primogênito de toda a criação, sendo Ele Deus, Ele olhou para o necessitado, o miserável, como você e como eu, e Ele se compadeceu de nós. Ele teve misericórdia de mim e de você e nos acudiu na nossa privação. E quando a gente olha isso, a gente entra num compromisso complicado. Quando você entende isso,
responsabilidade muito difícil. O Senhor Jesus conta uma parábola que foi intitulada pelos tradutores da Bíblia como a parábola do credor incompassivo. E a ideia é a seguinte, vou tentar contextualizar. Digamos que você seja um homem muito rico, um banqueiro, cheio da grana. E uma pessoa chega diante de você e diz: eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. Mas eu sei que se eu não pagar a minha dívida, você vai tomar a minha casa, o meu carro, você vai tomar tudo que eu tenho. Então me perdoa, porque eu não tenho como pagar. E aí você diz: ok, está perdoado. A tua dívida de 5 milhões de reais está perdoada. E então, o homem que estava diante do banqueiro sai e ele encontra na rua um homem que devia para ele a grana de um cafezinho, que eles tomaram juntos num bar, num botequinho da esquina. Quanto custa um cafezinho no boteco? Pode confessar, irmão. Tomar café no boteco não é pecado. 2, 3 reais. 1,50, Zé. Obrigado, Zé. Pelo menos um corajoso que afirma, assume que toma café no boteco. 1,50. Ele encontra o homem a quem ele emprestou R$1,50 e ele diz: você me paga o que você me deve. E aí o homem diz: meu amigo, eu estou sem dinheiro aqui. Ele diz: então eu vou te dar uma surra. Eu vou te dar uma surra. O banqueiro que passava por perto olha aquela cena e diz: como é que é esse negócio? Eu perdoei para você 5 milhões de reais e você não pode perdoar para o seu irmão um cafezinho? O negócio é o seguinte, cara. Agora você vai me pagar os 5 milhões de reais, centavo por centavo, porque se você não exerceu misericórdia com o teu irmão que devia pouco, por que eu, a quem você devia muito mais, deveria exercer misericórdia com você? Quando você entende a misericórdia que você recebeu da parte do Senhor, e você não se digna a exercer a mesma misericórdia com aquele que é necessitado, que está à sua volta, cuidado, meu irmão. Quem já experimentou a misericórdia de Cristo sabe o poder do seu cuidado. É natural, uma coisa natural ao crente exercer misericórdia. Quem já experimentou essa graça de Jesus Cristo, a misericórdia se torna algo dele mesmo. O crente que não oferecer ao seu próximo misericórdia está em sérios problemas com o Senhor. Você lembra que diz a oração Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas. Esse assim como deveria gelar a tua alma. Esse assim como é uma das expressões mais sérias que você pode encontrar e desafiadoras para nós, porque eu tenho que perdoar na mesma medida que eu sou perdoado. Eu tenho que exercer misericórdia da mesma maneira em que eu recebi misericórdia. O Senhor abençoa a quem abençoa. Deus abençoa a quem abençoa. Versos 2 e 3 do nosso salmo diz isso. O Senhor preserva a vida daquele que acode o necessitado. O Senhor preserva a vida. Preservar a vida, aqui, literalmente, poderia ser traduzido como ressuscitar. Não é simplesmente você está vivo, vamos manter a tua vida assim. Não, é ressurreição mesmo. Mesmo que você morra, o Senhor te ressuscitará. Olhe para Jesus. Olhe mais uma vez para Jesus à luz desses versículos. Após Jesus dar a sua vida por miseráveis como eu e você,
O que o Pai fez a ele? O Pai o ressuscitou. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. E da mesma forma, o Senhor é fiel para abençoar aqueles que seguem o exemplo de Jesus. Da mesma maneira como Jesus exerceu misericórdia conosco e foi exaltado, aquele que exercitar a misericórdia como necessitado com o seu irmão tão miserável quanto ele, também será exaltado da parte do Pai. O Pai o abençoará. Se você socorre aquele que é necessitado no dia da calamidade dele, o Senhor também irá te socorrer no dia da calamidade, da tua calamidade. É isso que ele diz. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Trazendo para o dito popular isso daqui: quem dá ao pobre, empresta a Deus. É isso aí. E o Senhor paga. E o Senhor retribui o benefício. No dia da calamidade, o Senhor irá pagar. Esse dia da calamidade pode ser entendido o dia da calamidade de hoje em dia. Aqueles dias aqueles tempos em que a gente passa problemas, passa lutas. E existem épocas da nossa vida que são bastante complicadas, né? Mas também é o dia do juízo, o dia da grande calamidade, em que o Senhor virá para julgar a terra. Nesse dia, em relação ao misericordioso, o Senhor irá preservar a sua vida. Ao que defende o fraco, o Senhor o defenderá. Aquele que defende o fraco, o Senhor irá defendê-lo. O Senhor não irá permitir que o mal prevaleça sobre você. O mal não terá uma vitória definitiva sobre você. O sofrimento do misericordioso é passageiro. O Senhor irá guardar a alma do misericordioso do pecado mortal. O Senhor fará com que a tribulação, o seu sofrimento, os seus problemas, as suas dificuldades, elas sejam algo momentâneo, que você vai enfrentar e vai passar. O Senhor irá fazer com que os seus inimigos vejam a sua vitória. Você crê nisso? Ao que promete a felicidade dos abatidos, o Senhor o alegrará. Aquele que promove a felicidade do necessitado, o Senhor também irá trazer felicidade. Literalmente, o que esse salmo diz é: se você promove a felicidade do necessitado, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é feliz. Não é simplesmente que você vai ser feliz, mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse homem é feliz, essa pessoa é feliz. As pessoas vão ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você vai ser reconhecido como justo. Você vai dar testemunho da bondade do Senhor, porque as pessoas vão olhar para você e dizer: algo de diferente está nesse homem, ou nessa mulher. O Deus dele deve ser misericordioso, porque assim ele é. Ao que cuida do ferido, o Senhor o abençoará. No tempo da doença, o Senhor irá restaurar o nosso vigor. E tempo de doença é um negócio complicado. É um tempo complicado para nós, para quem está doente, é um tempo complicado para quem cuida, mas ao misericordioso o Senhor cuidará. Ele irá restaurar o vigor, restaurar as forças. Ele vai dar ânimo para que você enfrente a enfermidade com paciência. E algumas enfermidades são tremendamente debilitantes, são tremendamente difíceis, tanto para quem sofre da enfermidade como para quem cuida. Quem já cuidou com um parente com mal de Alzheimer sabe disso. Mas o Senhor dará ânimo ao misericordioso. O Senhor, queridos, irá afofar a cama.
comentarista aqui traz uma imagem interessante de que o Senhor, para o misericordioso, é como um enfermeiro fiel. Você já viu aquele enfermeiro que no hospital é um enfermeiro cuidadoso? Ele vai lá, mexe a pessoa, cuida para que ela não tenha as escaras, limpa, não é? Procura promover o conforto para o paciente. E é justamente essa imagem que o Senhor tem desse salmo. Ele vai aliviar o sofrimento do doente, Ele irá cuidar dele. E ao que cura o doente, o Senhor curará nesse mesmo sentido. Afofar a cama aqui não pode ser entendido tão somente como trazer conforto, mas pode ser entendido também que o Senhor vai mudar a sorte. Porque a expressão em hebraico é literalmente: o Senhor vai mudar a cama. De uma cama de enfermidade, a gente pode entender assim, de uma cama de enfermidade para uma cama de saúde, de descanso. O Senhor pode curar. O Senhor pode curar. Nem sempre Ele vai, mas Ele pode, se Ele assim quiser. Depois da escola bíblica hoje, eu e o Alexandre conversávamos a esse respeito. Quem estava aqui sabe que eu e o Alexandre hoje conversamos na escola bíblica sobre o livro de Atos, não é? E para que não fique mais nenhum mal entendido aqui, eu quero falar diretamente ao Alexandre e a toda a igreja. O Senhor pode curar sobrenaturalmente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tira essa ideia da tua cabeça de que presbiteriano não acredita em cura sobrenatural. Conversa. O que nós não acreditamos é no curandeiro gospel. Aquele que chega e diz: eu determino nada. É Deus quem faz. Vem aqui hoje que aqui vai ser a cura. Não, espera, não é assim que funciona. O Senhor pode usar os meios que Ele quiser para curar. Algumas vezes Ele vai curar sobrenaturalmente, outras vezes Ele vai curar pelos meios naturais, pelos meios comuns, e outras vezes Ele não vai. Ao misericordioso, o Senhor pode curar. Ao que oferta a sua vida em prol dos desvalidos, o Senhor irá ressuscitá-lo. O Salmo não está dizendo que o Senhor nos livra de todos os nossos inimigos, ao misericordioso? Qual é o nosso maior inimigo? A morte. O nosso maior inimigo é a morte. E o Senhor nos livrará dela. O Senhor trará a ressurreição. Praticar a justiça, meus irmãos, é algo natural ao justo, e o justo tem a certeza da ressurreição. Quem é justo tem a certeza da ressurreição, e o Senhor o ressuscitará no último dia. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, para que eu não seja mal entendido. Não pratique a misericórdia buscando recompensa. Não entra nessa ideia mecânica de: bom, ok, eu vou ser misericordioso, o Senhor me abençoará. Não haja buscando a recompensa. Quando nós conversamos sobre isso no grupo pequeno essa semana, não é, Sirley? Meu grupo pequeno essa semana foi uma vez. Nunca vi tanta gente. Glória a Deus. Aliás, aproveito para fazer a propaganda. Você não participa de nenhum grupo pequeno, você está perdendo. Feita a propaganda. Não haja com misericórdia buscando recompensa. Faça porque você ama o Senhor. Haja com misericórdia, não é buscando o seu próprio bem, mas porque você ama o Senhor. Você sabe que você recebeu misericórdia também da parte dele. Mas saiba assim, que Ele é fiel para com aqueles que o amam e o abençoam. E os abençoa. O que eu estou querendo dizer? Não haja buscando a recompensa, mas saiba que ela vem. Saiba que ela vem, porque Deus é fiel. Por que é feliz quem acode necessitado? É feliz quem acode o necessitado, porque é Cristo que está acolhendo. Abra por favor a sua Bíblia em Mateus 25, versos 35 a 45.
Mateus 25, versos 35 a 45. Quem acolhe o necessitado está acolhendo ao próprio Cristo. Porque tive fome, diz o Senhor Jesus. Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitaste. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. Quem cuida do necessitado está acolhendo a Cristo. Por outro lado, quem não exercita a misericórdia vai ter sérios problemas com o Senhor. Algumas aplicações aqui bem práticas. Bia, por favor. E a primeira aplicação que eu tive daqui é que você precisa saber quem você é. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Você precisa saber quem você é. E você não é quem você pensa que você é. Sabe quem você é? Você é um miserável. Você é um miserável. Você é um desvalido, ou um necessitado que não tem nada de si mesmo. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber que Deus, Ele é bom. Que Deus, Ele é misericordioso. Que Deus, Ele é tremendamente amoroso. Meu irmão e minha irmã, você precisa saber que Deus deu de si mesmo. Deus deu o seu melhor por nós. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer no nosso lugar, em pecadores, em prol de pecadores como eu e você. Ele nos entregou o Senhor Jesus Cristo enquanto nós ainda éramos seus inimigos. E como é que você se apropria dessa misericórdia? Você precisa se apropriar dessa misericórdia do Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Creia. Creia. Eu não preciso oferecer nada, a não ser o arrependimento de seus pecados e sua fé. Não, mais nada. Eu não disse que você é um miserável? O que é que um mendigo pode oferecer para a mão que o alimenta? Se você é um mendigo e você está recebendo um ato de misericórdia da parte do Senhor, o que é que você pode oferecer a Ele? A única coisa que você pode oferecer a Ele é um coração grato e receber a oferta. Tem pessoas que passam a vida inteira ouvindo falar da misericórdia de Deus e não a recebem. Se eu colocasse na tua frente agora um cheque de R$1 milhão, você penduraria no quadro? Conhece essa ilustração, Ronald? Se eu te desse agora um cheque de R$1 milhão, supondo que ele tenha fundos,
fundos, e eu te dei um cheque de R$1 milhão, você vai pendurar numa parede? Você vai ficar guardado? Não, deixa esse cheque aqui, ele é tão bonito, alguma hora eu vou descontar? Ou você corre para o banco e deposita? Por isso, meu irmão, aproprie-se da misericórdia de Deus. A misericórdia que é oferecida a você. O dia da decisão é hoje. O dia de você decidir é agora. Não espere que o céu se abra. Não espere que você comece a falar em línguas. Não espere que um anjo do céu apareça aqui na frente para você receber o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra dele nos orienta: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aproprie-se da misericórdia de Deus. Atente para o sofrimento do mundo. Que direito você tem de não oferecer ao necessitado aquilo que você recebeu da parte do Senhor? Que direito você tem? Se você recebeu misericórdia, que direito você tem de não oferecer misericórdia? Você é um miserável. O homem mais rico desse mundo ainda é um miserável por natureza, porque ele veio para esse mundo cego, pobre e nu, e morto espiritualmente. E se ele não receber o Senhor Jesus, ele ainda assim voltará ao pó, cego, pobre, nu e morto. Nós somos todos solidários na desgraça humana. Otto Lara Rezende tinha uma frase ótima a respeito disso. O mineiro, jornalista Otto Lara Rezende, ele dizia que o mineiro só é solidário no câncer. Nós somos todos solidários na desgraça. Todos, sem exceção. Por isso pense bem como é que você vai reagir quando você se deparar com a miséria humana. Não vire o rosto para aquele que não tem nada. Não vire o rosto para aquele que não tem nada. Eu até entendo se você fechar o vidro do seu carro por uma questão de segurança. Mas pelo menos a sua atenção, o seu olhar você pode dedicar. Mesmo que você não dê nenhuma moedinha para aquela criança. E sinceramente eu acho que você não deve. Mas olhe pelo menos com misericórdia. Chore pela dor do mundo. Não finja que a miséria não existe. Tenha um interesse genuíno pelas pessoas. As pessoas não existem simplesmente para serem usadas por você. E como é fácil nós tornarmos as pessoas em simplesmente funcionários, ou seja, nós consideramos a existência das pessoas enquanto elas funcionam para nós. Eu não sei o nome da moça que faz a limpeza do meu local de trabalho. Ela é simplesmente a moça que faz a limpeza do meu local de trabalho. Ela não é uma pessoa. Ela só existe enquanto ela funciona. E a partir do momento em que ela não funcionar mais, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim. E nesses dias despediu a sua diarista, uma trabalhadora muito dedicada, por sinal, simplesmente porque ela derrubou R$1 milhão. Vai embora. Mulher que chegava para trabalhar às 7h30, limpava a casa, deixava a casa um brinco, excelente funcionário, mas um dia esbarrou e derrubou R$1 milhão. Não foi 2, 3, uma mesa, um vaso de cristal Swarovski. Não, R$1 milhãozinho. Tenha um genuíno interesse pelas pessoas, pratique a generosidade. Você realmente precisa de tudo aquilo que você tem ou aquilo que você deseja? Você precisa das coisas que você quer? Um estilo de vida simples vai abençoar muito a sua vida. Se você tiver um estilo de vida mais simples, isso vai abençoar a sua vida, você vai ter uma vida mais tranquila. E ao mesmo tempo vai permitir que você seja mais generoso. Você pratique a generosidade com mais frequência.
Conheça a origem dos produtos que você compra. Opa! Você sabia? Preste bem atenção. Você sabia que na China existem campos de trabalhos forçados para cristãos? E que é bem possível que boa parte dos produtos que você compra mais barato, porque vem da China, sejam produzidos por cristãos perseguidos e escravizados por um regime socialista? Conheça a origem dos produtos que você compra. Alguns produtos envolvem escravidão infantil. Alô? Senhoras elegantes que compram na Zara. Hello? Trabalho infantil. Regime semelhante à escravidão. Conheça a origem dos produtos que você compra. Você pode estar sendo um cúmplice na opressão de um injustiçado. Jamais se alegre com a desgraça alheia. Jamais se alegre com a desgraça alheia. Não tenha alegria no mal. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão me apedrejar depois dessa, mas eu falo mesmo assim, porque eu tenho convicção do que eu falo. Um bandido que morre ainda é um ser humano que morre. Prestem atenção nisso. Um bandido que morre ainda é um ser humano que morre. Sim, ele morre como consequência das suas más escolhas. Verdade. Sim, ele morre com justiça. Verdade. Mas ainda assim é um ser humano. Envolva-se. Escolha uma causa. Ninguém pode salvar o mundo inteiro. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém pode salvar o mundo inteiro, mas você pode melhorar ele um pouquinho. Sei lá. Que tal lutar pelo trabalho escravo? Que tal você erguer a sua voz para que a sua rua seja uma rua mais limpa? Esses dias eu ouvi no rádio, garoto de 16 anos, 16 anos, organizou um grêmio na escola dele, uma escola pública, na zona oeste de São Paulo, São Mateus, se não me engano. Rapaz, ouvindo aquele menino falar, eu fiquei envergonhado. Pela quantidade de coisas, de envolvimento social que essa garotada tinha, esses rapazes tinham. Envolva-se em alguma causa. E não seja só ativista de Facebook, não, viu? Eu estou com a minha paciência meio esgotada com ativista de Facebook. Tem gente que tem um envolvimento político no Facebook que é uma coisa tremenda. É 20 mensagens por dia sobre política, mas o infeliz tem TV a cabo, TV a gato em casa. O desgraçado dá a caixinha para o guarda, porque o guarda parou e mudou. Infeliz, vai ser cidadão primeiro. Abra a boca e testemunhe do Evangelho. Se você ama o necessitado, abre a boca, testemunha do Evangelho. Fala do Evangelho que liberta. O maior miserável de todos é aquele que morre sem Cristo. A pobreza fica, viu, querido? Você pode mudar a vida inteira com a pobreza. E você pode até tirar o pobre da pobreza. Você pode até conseguir, através de algum programa de incentivo do governo, que o pobre ele vire classe média. Você pode até conseguir que o pobre vire classe média, mas se ele estiver sem Cristo, ele vai continuar sendo um miserável e vai morrer pobre, miserável, cego e nu. Então prega o Evangelho. Fala do Evangelho do teu vizinho. Para quantas pessoas você testemunhou do Evangelho no último ano? Estou sendo bonzinho, né? Nem na última semana. No último ano. É difícil, pastor. Quantas vezes você testemunhou do Evangelho desde que você se converteu?
Estou dando uma chance. Fala de Jesus. Confie no cuidado de Deus. Se você tem exercido uma atividade de misericórdia, uma atitude misericordiosa, mas você ainda passa por sofrimentos, eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Não pense que o Senhor se esqueceu de você, não. Deus jamais se esquece de nós. E principalmente Deus jamais se esquece daquele que age com misericórdia. Deus é justo para nos dar a retribuição de tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou mal. Deus é justo. A graça não anula a justiça de Deus. Deus é justo. Se você faz algo de bom, Deus irá te retribuir também. Deus é tão bom, tão generoso, que mesmo tudo sendo graça, Ele ainda nos retribui. Confia no Senhor, querido. Busca conforto, busca consolo no Senhor. Não se ire, a gente tem falado bastante sobre isso. Não se ire. Deus jamais se esquece dos seus santos. Deus jamais se esquece do seu povo. Se existe algo que a Escritura nos mostra ao longo de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, é que Deus jamais se esquece do seu povo. Jamais. Por último, a igreja, o I maiúsculo, Santa Igreja Universal, não é universal da Edir Macedo, universal de todo mundo. Ela precisa se levantar como voz profética. A igreja precisa mais uma vez se levantar como voz profética. Deixe eu falar uma coisa para você, abra os seus ouvidos e entenda de uma vez por todas isso. Política é coisa de crente, sim. Política é coisa de crente, sim. E política é coisa que a gente discute na igreja, sim. Com respeito à opinião do outro, porque afinal nós vivemos numa democracia e não somos irmãos. Mas é coisa que a gente discute na igreja, é coisa que a gente faz na igreja, em busca de um país melhor. Você duvida disso? Veja o que a ação da igreja fez em países como Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. Desafio você que não conhece essas histórias a colocar no Google, a hora que você chegar em casa, o novo pai dos Googles, você colocar ali no Google Evangelho em Holanda, ou Evangelho em Estados Unidos, ou Evangelho em Inglaterra. Vai ver. Vai ver o que acontece quando a igreja coloca o seu dedinho nessa seara. Buscando não seus próprios interesses. Porque eleger político só para conseguir ônibus para a tua igreja, não é isso que o Evangelho diz. Mas quando a igreja coloca o dedo para exercer uma influência benéfica para toda a sociedade. Não está na hora de nós começarmos a deixar nossas criancices de lado? A igreja às vezes é muito criança. É muito criança birrenta. Não está na hora de nós começarmos a nos preocupar com aquilo que realmente é importante? Não está na hora de a gente começar a se preocupar em levar a mensagem do Evangelho àqueles que não a conhecem? Não está na hora de nós exercermos o nosso direito de petição? Aquilo que a nossa confissão de fé fala de exercer o direito de petição, ou seja, de você levar, de você questionar as autoridades constituídas a respeito de algo que você sabe que é injusto. Você se lembra em que você votou para deputado agora? Guarde muito bem o nome do seu deputado, se ele for eleito. Agora é hora de você acompanhar o que ele está fazendo. E a hora que ele fizer alguma burrada, você escrever para ele: caro parlamentar, respeitosamente eu confiei o meu voto a você. E agora você está propondo medidas que são contra a vontade de Deus. Com respeito, pelas vias legais. Não está na hora de, como igreja, nós percebermos que a nossa tarefa não é só oferecer pão espiritual. E que desgraça é para a igreja
esta visão espiritualizada do mundo, em que você oferece simplesmente pão espiritual. Ah, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E fala isso cheio de piedade. Meu irmão, presta atenção numa coisa: nem só de pão viverá o homem, mas também de pão. Jesus olhou para a multidão e se apiedou dela, como ovelhas que não tinham pastor. E aí o Senhor Jesus ia começar a fazer o discurso dele, fazer o sermão dele, ele percebeu que aquele povo estava com fome. O que o Senhor Jesus fez? Ó, gente, peraí, deixa eu falar aqui um pouquinho. Daqui a pouco vocês podem ir embora e vão comer um pãozinho aí, um pãozinho na chapa com requeijão. Não. Primeiro mata a fome. Que barriga vazia tapa o caminho dos ouvidos. Que o Senhor nos auxilie, meus irmãos, pelo seu Espírito, a nos lembrarmos sempre da misericórdia que nós recebemos. Que o Senhor nos ajude. E que Ele nos ajude a nos transformar em agentes de transmissão dessa misericórdia a outras pessoas. Porque nisso o Senhor se alegra em cada um de nós. Por favor?